porque nós vamos agora, em definitivo, com Lídia Brito, que está lá na sede do Ministério Público Federal, para trazer as informações e da forma, né, como o Ministério Público está atuando nesse começo de campanha eleitoral em relação às eleições 2022. Lídia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, a você, ao Elivaldo e a todos que nos acompanham. É isso, Joelson, a gente conversa agora com o Procurador Regional Eleitoral, Marco Túlio Caminha, ele que vai aí nos explicar, né, quais são as condutas, né, os passos que os candidatos devem ter atenção agora nesse período eleitoral. E eu começo, Joelson, perguntando aqui ao procurador, o senhor revelava aí que esse período de pré-campanha, né, também teve algumas denúncias, né, procurador? Como foi o trabalho nesse período da pré-campanha? Boa tarde a todos. Sim, nesse período de pré-campanha havia ali uma certa liberdade dos partidos políticos e dos candidatos, né? A própria legislação oficializou esse período de pré-campanha, denominando mesmo como pré-campanha. E havia ali a possibilidade de reuniões partidárias, uma série de situações que eram permitidas, desde que não houvesse o pedido de voto, ali a legislação fala pedido explícito de voto, e também situações em que não seriam permitidas, né? Situações que eram, de qualquer forma, proibidas. E aí, nesse período, tiveram, sim, várias denúncias, né? Tanto por adversários partidários e, inclusive, denúncias que já foram julgadas. Denúncias, por exemplo, de propaganda antecipada nas redes sociais, denúncia de realização de comícios ou até showmícios em cidades do interior. Essas denúncias, várias estão ainda sob análise e sob julgamento, e algumas já até julgadas, com aplicação de multas, inclusive de penalidades, de multas a partidos políticos e, então, até aquela época, pré-candidatos. E agora, procurador, na campanha em si, que começou no dia 16, quais são aí os principais pontos de conduta que esses candidatos devem ficar atentos? Olha, a partir de 16, como bem dito, começou a campanha propriamente dito. A partir de agora pode-se e deve-se pedir o voto, né? Mas a campanha deve ocorrer da forma que a legislação permite, né? Através das redes sociais, com as devidas permissões, com todos aqueles requisitos permitidos, através do horário eleitoral político, no rádio e televisão, a partir de sexta-feira, através de materiais impressos, enfim, a campanha está permitida e o que o Ministério Público Eleitoral está de olho e vai levar em consideração é aquilo que passe do legalmente permitido. Situações de propaganda política negativa, propaganda que ofenda candidatos e candidatas, propaganda que não cumpram a legislação eleitoral de forma geral e a compra de voto, né? Cada dia vai aproximando o dia da eleição, mais se intensifica por parte do Ministério Público Eleitoral e de todas as polícias em geral, que está também de olho, a fiscalização de eventual compra de voto. Nas redes sociais, a questão de não ofender, de não fazer propaganda negativa contra os outros adversários e, principalmente, não divulgar fatos inverídicos, né? Propagandas, informações falsas, informações descontextualizadas. A legislação utiliza essa expressão, informações descontextualizadas, ou seja, aquelas informações que, para dar um caráter de veracidade, elas são entrelaçadas com algumas informações verdadeiras, misturadas com informações falsas. E aí dá aquele caráter de veracidade maior do que uma informação propriamente falsa, e isto é muito grave, é uma questão que também estamos sempre de olho. Então, procurador, as fake news, né, que são aquelas informações falsas, elas estão aí ganhando uma abordagem, uma outra cara, isso como forma de burlar aí a fiscalização. Sim, a gente sabe que no caso do Brasil, né, outros países até antes disso, né,
Você vê ali na Inglaterra a questão do Brexit, nos Estados Unidos, as eleições para presidente. E no caso do Brasil, desde 2018, a gente vê claramente que a grande parte do processo eleitoral, da propaganda eleitoral, passou para as redes sociais, para a internet, e a divulgação de notícias falsas e descontextualizadas foram aumentando e ela traz graves consequências, porque desvirtua por completo o processo eleitoral, né? As pessoas vão votar uma realidade que não é aquela que deveria ser contada por todos, né? Então, sim, é uma questão que aumentou e que também, mas o importante é que também aumentaram as formas de fiscalização, né? O Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral, vários órgãos estão atentos, né, a essas possibilidades. Veja que, por exemplo, não há possibilidade do anonimato. A legislação proíbe completamente o anonimato e não pense que qualquer um vai conseguir se esconder através do anonimato e divulgar propagandas inverídicas, divulgar informações inverídicas que atrapalham o processo eleitoral, que com certeza será buscado, será identificado. E aí a punição tanto por crime eleitoral, e aí se envolver partidos políticos, candidatos, ou eles forem beneficiados, é uma situação que pode levar ao uso indevido dos meios de comunicação e leva, inclusive, à cassação de registro de candidatura ou ao diploma se já tiver sido eleito. A gente tem uma pergunta do estúdio, Joelson. Elivaldo Barbosa. Olá, Lídia, boa tarde. Doutor Marco Túlio, boa tarde. Semana passada, o CidadeVerde.com revelou um dado aí colhido no Tribunal Regional Eleitoral, dando conta, doutor Marco Túlio, que no primeiro semestre deste ano, ou seja, na pré-campanha, aconteceram mais denúncias, chegaram mais denúncias em forma de processo e representações no Tribunal Regional Eleitoral do que todo o ano de 2018, da eleição geral de 2018. Esse fato realmente se comprova? E se comprova, isso preocupa ou o senhor considera normal? Boa tarde, Elivaldo. Prazer falar com você. Sim, preocupa, mas ao mesmo tempo eu acredito que seja uma maior. Eu acho que as pessoas estão mais envolvidas, estão mais cientes do que é certo e do que é errado. E eu acredito que mais por isso aí. Então, assim, não preocupa como uma situação que tem aumentado, mas preocupa mais, o que a gente vê mais é que houve um maior interesse da população. E todas essas informações e todas essas denúncias são apuradas, foram apuradas. Há inúmeras denúncias já na Justiça Eleitoral para julgamento, outras que foram julgadas. Então, nesse sentido aparentemente preocupa, mas na verdade eu acho que foi mais isso. Foi mais uma questão de maior engajamento da população e interesse com o processo eleitoral, o que é bom, né? O que é bom porque a democracia é isso. A democracia é o envolvimento de todos e a participação de todos para que cheguemos a eleições limpas e a resultados que a população realmente espera. Procurador, e com relação às redes sociais, né, e também essa questão das fake news, que atenção o eleitor deve ter no uso das redes sociais e também essa preocupação com relação às fake news? Essa pergunta é muito importante porque o eleitor deve ser também responsável por aquilo que fala, né, por aquilo que divulga, né? Então, veja que há um dispositivo na legislação eleitoral que diz que é crime eleitoral a divulgação de fatos sabidamente verídicos e também a divulgação de informações descontextualizadas, como falei agora há pouco, né? Então, essa divulgação pode ser feita também pelo eleitor. Veja que as redes sociais ganhou uma dimensão imensurável, né? Uma ampla dimensão na sociedade. Hoje faz parte, talvez, do interesse maior na propaganda eleitoral. Acredito que na rádio e televisão, propaganda gratuita, rádio e televisão, além dela, eu acho que as redes sociais talvez seja mais importante. Então, o eleitor pode sim ser responsabilizado. Veja-se que não se proíbe a crítica, aquela crítica construtiva, né? A liberdade de expressão, de manifestação, jamais haverá uma censura prévia do que o eleitor falará ou dirá
em relação aos seus pretensos candidatos, mas a ofensa a outros candidatos, a divulgação de notícias falsas, a propalação dessa divulgação, principalmente nessas redes abertas, né? Redes como o Instagram e outras que são mais abertas do que o WhatsApp, por exemplo, tudo isso levará em conta e essas pessoas são responsáveis também, né? Os candidatos, de uma forma mais grave ainda, os candidatos e partidos, porque esses sim podem, aí voltando à questão do uso indevido dos meios de comunicação, eles podem ser condenados mesmo com o indeferimento ou a cassação do registro de candidatura ou cassação do mandato, mesmo já tendo sido eleito. A gente tem outra pergunta do estúdio. Boa tarde para o senhor. O próprio presidente do Tribunal Regional Eleitoral falou a respeito do desafio que seria as eleições de 2022 por dois aspectos. Primeiro, pelos ânimos acirrados. Segundo, pela utilização cada vez mais comum das redes sociais. Ao contrário do passado, onde se ligava o rádio e a TV e se conseguia fiscalizar tudo que era dito de maneira indevida pelos candidatos, hoje não. As redes sociais estão aí, como o senhor mesmo disse. Isso mudou o jeito de ser fiscal das eleições do Ministério Público? Ou se tornou imprescindível agora, cada vez mais, a participação do cidadão na ajuda da construção das provas contra eventuais irregularidades usando as redes? Boa tarde, Joelson. Sim, com certeza, a participação do cidadão é de extrema importância, né? Nós estamos de olho, mas a população também tem de estar de olho. O Ministério Público Eleitoral não está em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então, a população é importantíssima. A própria imprensa, os órgãos de imprensa são importantíssimos na busca dessas ilegalidades, né? E veja que há também de lá para cá, somente, como eu falei, depois de 2018, houve aí uma evolução nessa fiscalização, né? Veja, recentemente o próprio Tribunal Superior Eleitoral fez uma parceria muito importante com essas grandes empresas, né, de mídias sociais, né, internacionais, inclusive, o Facebook, hoje Meta, através que detém aí o WhatsApp, o Instagram, o Facebook e várias outras redes, o Google, todas elas têm uma parceria com o TSE, com a Justiça Eleitoral, para que haja aí um barramento, aí, um freamento aí dessas informações, notícias falsas, notícias descontextualizadas. Então, respondendo novamente a sua pergunta, o eleitor e todas as outras formas que chegam ao Ministério Público Eleitoral, estes atos ilícitos eleitorais, é de importância muito grande para que a gente consiga, até o dia da eleição, fazer eleições o mais próximo possível de eleições como o Brasil merece, como todos merecemos, né? Eleições limpas, né? Eleições legítimas e que sejam escolhidos aqueles que realmente foram votados com a consciência livre do eleitor e da eleitora. E quais são os canais, procurador, que esse eleitor pode denunciar eventuais irregularidades? Olha, hoje ficou cada vez mais fácil, né? Os canais são praticamente todos até virtuais. Aqui mesmo no Ministério Público Federal há um protocolo virtual em que nós recebemos denúncias, inclusive anônimas, né? Desde que sejam denúncias reais, denúncias verdadeiras, e aí começamos a apurar através disso. E há também o aplicativo Pardal, a ouvidoria do próprio Tribunal Regional Eleitoral também. Nas zonas eleitorais, nos municípios do interior, há um promotor e uma promotora eleitoral para receber denúncias também. Enfim, diretamente no próprio juízo eleitoral das zonas eleitorais. Então, cada município a capital, em todo o estado, há a forma de denunciar e o mais rápido possível chegará ao Ministério Público Eleitoral. A gente tem outra pergunta do estúdio. Procurador, o senhor falou sobre essa importante rede do Ministério Público, composta pelos promotores também dos municípios. E nas cidades do interior, existem sempre aquelas lideranças políticas ou aqueles nomes que estão na disputa estadual e que têm uma ligação política com cidades no interior. Aí lá vem inauguração, festejo, eventos públicos.
Como é que o Ministério Público e que orientações dá o Ministério Público sobre as condutas que envolvem gestores públicos e política e, eventualmente, nomes que estão nas campanhas eleitorais? Boa pergunta, Joelson. Desde o início, desde antes mesmo do início do processo eleitoral propriamente dito, já foram orientados os promotores e promotoras eleitorais para essas situações que possa haver ali no município, em que haja ali um determinado candidato que tem ali uma certa força política na região, né? Então, veja que já está completamente proibido a participação em inaugurações, né, por parte de candidatos, não podem participar de inaugurações, e há uma série de outras proibições. A legislação eleitoral chama de condutas vedadas aos agentes públicos, uma série de situações exatamente para evitar, ou pelo menos amenizar o máximo possível, qualquer desigualdade de oportunidade entre os candidatos. A legislação busca sempre, e é o que o Ministério Público Eleitoral quer, é que todos os candidatos tenham aquela igualdade de oportunidades em se fazer, mostrar a sua cara à população, né? Então, veja que não se pode, os órgãos do Estado, por exemplo, e do município, não podem ceder servidores públicos para a campanha eleitoral, ou usar servidores públicos, não podem utilizar móveis ou imóveis dos órgãos da administração, direta ou indireta, órgãos e empresas públicas, em favor de campanha eleitoral. Veja que no primeiro semestre do ano da eleição, não pode haver gastos com publicidade maior do que os 3 primeiros semestres dos 3 anos anteriores, maior do que os primeiros semestres dos 3 anos anteriores à eleição. Não pode haver publicidade institucional que não seja aquelas estritamente necessárias. E mesmo assim, havendo essas publicidades, não pode haver a personalização, não pode haver favorecimento ou indicação de nomes de qualquer pessoa, elas têm que ser de forma impessoal, né? Eu dou até um exemplo, veja mesmo que ontem passou por mim um parecer, um pedido do Estado do Piauí para divulgar o programa, divulgar a campanha do reforço da vacinação contra a Covid. Até isso mesmo, para divulgar uma campanha que é necessária à população Covid-19, será preciso uma autorização da Justiça Eleitoral. De tamanha é a importância de que os detentores de cargos, os gestores públicos, não possam, de forma alguma, se envolver na campanha eleitoral e beneficiar qualquer candidato ou candidata na campanha eleitoral. Então, a importância é tremenda. Veja que qualquer situação que foge a isso aí leva à cassação do registro de candidatura, à cassação do mandato se já tiver sido eleito, multas que podem chegar a mais de R$100 mil, além de poder ser considerado atos de improbidade administrativa. Então, a questão é muito séria e o Ministério Público está sempre de olho nessa questão, porque é uma questão que envolve recursos públicos e envolve gestores que estão no poder no momento da campanha eleitoral. Nós temos mais uma pergunta do estúdio. Durante sua entrevista, Yala Sena, do CidadeVerde.com, propôs uma pergunta para o senhor envolvendo aquela lista dos tribunais de contas, né? O Tribunal de Contas tem uma lista de pessoas que estão lá com problemas por conta de contas aprovadas. Houve uma nova lei que flexibilizou um pouco essa norma e agora essa lista de inelegíveis apontadas pelo TCE caiu pela metade. Como é que o senhor avaliou isso? Qual o impacto que isso tem nas atuações do Ministério Público, que sempre dá a parecer, né, sobre candidaturas que são postas e que são avaliadas pelo TRE? Boa pergunta. Essa questão, o julgamento de contas irregulares, eu me lembro, Joelson, que eu estava nas eleições de 2008, eleições municipais, e uma grande quantidade de candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores tiveram seus registros indeferidos naquela eleição, exatamente por julgamento de contas tidas como irregulares, né? De lá para cá isso mudou, e no ano passado, através da Lei Complementar 184, que antes
antes de um ano da eleição, portanto, aí visando atender o princípio da anualidade e para poder valer já para esta eleição, esta lei complementar alterou a Lei Complementar 64, que é a famosa Lei das Inelegibilidades, e disse lá claramente, inseriu lá um parágrafo dizendo que as contas julgadas irregulares os candidatos só serão inelegíveis se aquelas contas forem julgadas irregulares e tem havido uma imputação de débito, além da multa, não só a multa. E o que ocorre é que muitos desses julgados, a maioria desses julgados dos tribunais de contas, não faz essa imputação de débito. E por conta disso, esses candidatos que tiveram contas reprovadas, gestores públicos que tiveram contas reprovadas e que agora são candidatos, não terão essa inelegibilidade. E aí o que se tem é que diminuiu bastante os motivos que levaram ao indeferimento de registros de candidatura. Obrigada, procurador, pela entrevista. É isso, Joelson. A gente retorna com você e o Elivaldo aí no estúdio. Brito, muito obrigado também ao procurador Marco Túlio, obrigado pela participação no nosso Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa, está aí a fala do procurador eleitoral, né, falando sobre novas ferramentas, novos métodos, novos jeitos. É, de fato, uma campanha bem diferente das demais. Muita gente fala sobre polarização, mas a cada ano que passa, ou a cada eleição que passa, reforça-se a utilização das redes sociais e do contato direto com o eleitor. E o tranquilizador na fala do procurador Marco Túlio Caminha é que também o Ministério Público ele tem hoje as ferramentas para o combate à compra de votos, combate aos crimes eleitorais, até mesmo os mais sofisticados, através dos meios digitais. E o Ministério Público, Joelson, eu diria que é um defensor da cidadania e da democracia pela forma como atua, propondo ações, fiscalizando as condutas vedadas, irregulares e apontando eventuais falhas que ocorrem no processo eleitoral, conduzindo até ao plenário para julgamento. E o doutor Marco Túlio já tem experiência de sobra nessa matéria, porque já foi procurador eleitoral e tem um histórico dos mais aprovados, dos mais éticos na atuação como procurador federal e também quando exerce a função de procurador eleitoral.